atraindo problemas. Como o Jiao entrou em fúria devido à sua humilhação. Yang Kai tentou imediatamente confortá-la. Senhorita, você não precisa se preocupar com isso. Se você não olhar com cuidado, você não pode ver qualquer diferença. Seu rosto ficou frio como ela olhou para Yang Kai. Em outras palavras, você olhou atentamente, certo? Não só Yang Kai tossiu algumas vezes. Ele também parecia envergonhado. Eu olhei algumas vezes. Você não pode culpá-lo. Ela tinha mostrado para ele, pode ser que ele tinha que fingir como se ele não viu nada. Yang Kai também se sentiu muito injustiçado por dentro. Com estes pontos, se eu ainda não podia ver que você e Lady Umei são duas pessoas diferentes, então meus olhos teriam crescido em vão. Yang Kai riu fracamente. Após sua raiva havia diminuído. Refletindo sobre isto, o Jiao não poderia ajudar, mas sentir um pouco de choque. Vendo este homem chamado Yang Kai, ele teve uma visão incomparável. Só a partir de entrar nesta sala, olhando ao redor e bebendo um pouco de chá, ele tinha visto tudo isso. Este tipo de habilidade não é possuída por todos, e muito menos o fato de que ela tinha pessoalmente tentado seduzi-lo e finalmente não conseguiu. Perseverança e a personalidade desta pessoa são consideravelmente boa para não ficar encantado com a boa aparência. Ele era um homem de determinação. Gênio. Embora ele é jovem, você não pode negar o fato de que ele era um gênio. Chegando a tal ponto, os olhos de Wu Jiao rolou e ela deu a Yang Kai um olhar encantador. Yang Kai, certo, vendo que você acabou de me ofender. Esta senhorita lhe dará duas opções. Que escolhas? Perguntou Yang Kai. A primeira escolha. A mão que me tocou deve ser decapitada e o olho que me viu deve ser escavado, e só então eu perdoarei suas ações anteriores. Como o Jiao disse essas palavras, ela manteve seu sorriso, junto com uma voz suave. Era como uma esposa conversando com o marido. Mas dentro de suas palavras havia uma quantidade razoável de crueldade e sede de sangue. Yang Kai balançou a cabeça. Deixe-me ouvir a segunda escolha. Inteligente. O Jiao sorriu. A segunda opção é deixar a Torre do Céu e entrar no nosso grupo de sangue. Vou pedir para o pai conceder-lhe o estatuto de decapitação. Pelo que eu sei, no pavilhão Torre do Céu, você é o nível mais baixo. Discípulo teste. Você está intimidado, sem acesso a bons recursos de cultivo. Mas se você juntar o meu grupo de sangue, o seu tratamento seria, pelo menos, 100 vezes melhor do que é atualmente. Como sobre isso? Não são minhas ofertas generosas. Existem outras opções. Nenhum. Então eu escolho nenhuma delas. Quando ele disse isso, Yang Kai secretamente começou a operar suas verdadeiras táticas Yan, permanecendo vigilante e alerta no sentido de Wu Jiao. Você quer forçar minha mão? Wu Jiao repetidamente riu friamente. Eu não acho que você realmente vai atacar, porque este não é um território do grupo de sangue. Assim como há uma sugestão de batalha. Os discípulos da Torre do Céu que estão de guarda viriam para investigar. Naquele momento ocorreria problemas inconvenientes para você. Você é apenas um insignificante discípulo de julgamento. Se eu quero matá-lo, eu posso. Então o que a Torre do Céu pode fazer? No máximo, tudo o que precisa fazer é compensá-los com um par de itens. Em toda a probabilidade, eles nem sequer realmente se preocupam com a sua morte muito. Senhora, se você realmente quer me matar, você não iria falar de lixo comigo. Embora Yang Kai pareceu calmo e composto, ele estava realmente nervoso no interior. Porque o coração de uma mulher era como uma agulha na parte inferior do oceano, que sabia o que eles estavam realmente pensando. Ele já estava lamentando que falou a verdade. Como esperado. Você não pode confiar em palavras de uma mulher, especialmente as palavras de uma mulher bonita. Ele ainda não tem experiência. Além disso, como já disse, eu usei o meu mais precioso creme de coagulação do sangue para ajudar a sua lesão, para que você não deve mais pressionar sobre mim ofendê-la. Yang Kai tentou dispersar suas ideias de querer machucá-la. É uma garrafa de creme de coagulação do sangue capaz de compensar minhas perdas. Você tem. As palavras de Wu Jiao não podia sair. Anteriormente, ela queria dizer que ele já tinha abraçado
Já tocou. Mas como as palavras estavam prestes a sair, uma força invisível impediu. Suas perdas foram tão grandes. Poderia um frasco de creme para os ferimentos externos ser capaz de compensar isso? Eu não posso ajudá-la. Não importa o que você diz. Por uma questão de fato. Você já deve saber que essas coisas só aconteceu porque você iniciou-as. Essas palavras só serviu para derramar óleo no fogo, causando o Xiaoer para se tornar tanto tímida e com raiva. Assim como ela estava prestes a atacar, ela se virou para olhar para o lugar onde o Meia estava escondida, vendo-a gritar algo com suas tentativas energéticas. Com o coração amolecido e sua raiva gradualmente se dissipando, tomando uma respiração profunda, ela disse: "Não importa. Desta vez eu não vou incomodá-lo sobre isso." Yang Kai não poderia deixar de exalar um longo suspiro. "Senhora. Obrigado por seu perdão." O Xiaoer levemente riu. Na verdade, suas palavras estavam corretas. Mas houve um erro. "Qual parte?" perguntou Yang Kai. O Xiaoer não respondeu rapidamente, mas em vez acenou com a mão fazendo a oculta o Mei ir aparecer. Yang Kai ficou muito chocado, porque embora ele sabia que a força desta mulher era alta, ele não acha que sua força estava em tal nível. Para acenar as mãos e ter uma pessoa aparecer, demonstra claramente que está na verdadeira divisa elementar, obtendo sua liberdade. O Meir olhou para Yang Kai com seus olhos encantadores, seu rosto relaxado. Apenas. Em seguida, ela estava nervosa até a morte, com medo de que sua irmã na fúria de um momento mataria Yang Kai. Quando ela olhou para sua irmã mais velha de novo, ela não podia deixar de rir ao se lembrar as palavras de Yang Kai. Meu Deus! Ainda havia homens que se atreveu a dizer essas palavras para sua irmã mais velha. E quando ele tinha dito essas palavras, ele tinha sofrido nenhuma perda. Irmã mais velha. Assim que o Meia saiu, ela saltou para a irmã mais velha e jogou uma birra. "Não fique com raiva. Este caso não pode ser atribuído a ele. Eu não disse que eu iria culpá-lo." Raiva de Wu Jiao desapareceu e ela virou a cabeça para enfrentar Yang Kai. "O ponto que você estava errado sobre isto é: Meir e eu não somos gêmeas, você não são gêmeas." Yang Kai ficou surpreso, olhando com atenção. As duas senhoritas na frente dele pareciam exatamente a mesma, sem diferença distinguíveis. Se eles fossem se reunir novamente, e perguntou-lhe quem era quem, ele definitivamente não seria capaz de dizer: "Não. Eu sou mais velha que Meir por alguns anos." O Jiao fracamente sorriu quando ela viu o choque de Yang Kai. Seu coração se tornou um pouco mais equilibrado e em paz. É realmente um mundo vasto, cheio de coisas extraordinárias. Yang Kai suspirou tristemente. Elas realmente eram duas irmãs. Elas nasceram alguns anos de diferença, mas se pareciam tão similar. Sob a largura do céu. Talvez este foi o único caso. "Você não me conhece." O Jiao estava um pouco confusa. Ela era afinal um poderoso discípulo da geração mais jovem do grupo Sangue. Sua reputação foi amplamente comemorada. Assim como poderia essa pessoa não saber dela? "Eu não sei." Yang Kai sacudiu a cabeça, aparecendo ignorante e inexperiente, vendo que ele não estava mentindo. O Jiao só podia acreditar nele. Ela não sabia de suas experiências diárias nestes últimos anos. Ele estava praticamente morando separado do mundo exterior, sem socializar com os outros. "Você tem algo que você deseja me incomodar hoje?" O Meir virou a cabeça para olhar para Yang Kai. Yang Kai, em seguida, passou a dizer-lhes o seu objetivo. O Meir olhou para sua irmã mais velha, pedindo para consulta. Sua irmã acenou com a mão e disse: "Vá então. Mas não causem uma confusão nas minas." "Obrigado." Yang Kai deixou escapar um suspiro de alívio. "Vamos. A área de mineração não é tão longe daqui." O humor de Meir parecia muito bom. Havia um brilho rosado em suas bochechas enquanto ela mostrou o caminho. Depois de Yang Kai e Meir sair, o Jiao levantou-se e usou as mãos Jade para esfregar lentamente suas suaves e redondas nádegas bem proporcionadas. Como ela massageava. Ela murmurou para si mesma: "Como uma é maior que a outra. Elas são claramente as mesmas. Esse pirralho fedorento." Falou claramente um absurdo. Odioso demais.